Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, o nosso convidado é o candidato à Prefeitura de Belo Horizonte pelo Patriota, Marcelo Souza e Silva. Bom dia, candidato. Bem-vindo mais uma vez aqui à Rádio Super. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Thalita. Bom dia. Bom dia aos ouvintes da Rádio Super. Candidato, para a gente começar o nosso bate-papo, da última vez em que o senhor participou do Café com Política com a gente, ainda como presidente da CDL, já se sabia da sua intenção de disputar a prefeitura e a sua candidatura, inclusive, era dada como certa por alguns dos seus pares na Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte, no seu setor, o comércio. No entanto, quando a gente questionou se o senhor seria candidato, o senhor disse que não, só que 6 dias depois o seu nome foi registrado no TSE como candidato à Prefeitura de Belo Horizonte. Foi inclusive o segundo registro feito na cidade. Por quê? Olha, Rodrigo, realmente aquele dia que eu dei a entrevista, a gente não tinha definido, não tinha batido o martelo. Lógico, vocês sabem muito bem, todos os ouvintes sabem, tem muitos detalhes para serem conversados para lançar uma candidatura à Prefeitura de uma cidade tão importante igual Belo Horizonte. E eu tive que conversar muito e realmente foi no final mesmo, nos 47 do segundo tempo, a decisão, e por isso que estamos aqui. Coloquei meu nome à disposição, representando o setor que é importantíssimo na cidade, comércio e serviço, responsável por 70% do PIB de Belo Horizonte, 85% dos empregos. Marcelo, a pesquisa Datatempo Quest dessa semana revelou que o senhor não pontuou. Há menos de 40 dias das eleições, como conseguir mudar o quadro? Como desconstruir o atual prefeito que mostra a maior parte aí da percentual de votos dos eleitores que foram convidados para fazer essa pesquisa? Olha, Thalita, a minha disponibilidade em ser candidato vem muito dessa forma autoritária, e eu chamei até de desumana, mas desrespeitosa em certos momentos, do prefeito Alexandre Calil fazer a gestão na prefeitura. Eu penso muito que a gente tem que ter muito diálogo, muita articulação. Ao longo dos meus 30 anos na CDL, participando da CDL, e quando eu fui também secretário de Desenvolvimento, secretário da Regional Centro-Sul, o que eu mais tinha, o mais forte era o diálogo. A gente articulando, dialogando, escutando as demandas, conversando com as pessoas. Isso, nós temos uma dificuldade enorme em Belo Horizonte. Os setores produtivos da cidade estão largados. Eu falei isso durante a pandemia. O prefeito Alexandre Calil virou as costas para o comércio e serviço da cidade, e isso impacta muito nos empregos, e no sustento das famílias. Então eu estou colocando meu nome, eu sei que não é fácil, mas a gente está fazendo um grande esforço para o meu nome ficar conhecido, para dar essa opção. Na pesquisa também a gente viu que tem 40%, cerca de 40% dos pesquisados não responderam, não sabiam responder, e agora com a televisão, com o programa de TV, com a rádio, e as ações que a gente vai fazer, visitando cerca de 30 centros comerciais de Belo Horizonte, estou fazendo reuniões diárias com vários setores. Já estive essa semana no Sindicato dos Comerciários, que é um sindicato importantíssimo, que emprega muita gente em Belo Horizonte. Eu acho que é isso, caminhar com muita firmeza para se tornar mais conhecido e merecer os votos dos belo-horizontinos, com as propostas, é óbvio, de melhoria da nossa cidade. Candidato, o senhor já falou aí, fez críticas à postura do prefeito Alexandre Calil, naquilo que o senhor considera como falta de diálogo por parte da atual administração. E o senhor fez muitas críticas, e as críticas muito concentradas também à atuação dele agora nessa época da pandemia, com a maneira com a qual ele lidou principalmente com o setor do comércio em Belo Horizonte, comércio, prestação de serviços. Eu pergunto, se o senhor fosse o prefeito durante o momento mais crítico, principalmente da pandemia, a partir do mês de março, o que o senhor faria de diferente? O senhor não teria fechado o comércio em momento nenhum, como fez o prefeito Alexandre Calil? Não, a gente tinha essa preocupação, todos nós tínhamos essa preocupação de salvar vidas. E nós acatamos isso. Quando o prefeito fechou a cidade, o comércio, o setor de comércio e serviço acatou, ficou fechado, as pessoas ficaram, o cidadão belo-horizontino deu sua contribuição, ficou em casa, fez o distanciamento. O que não foi positivo, que eu faria diferente, era conversar mais com as representatividades. A Câmara ficou alijada desse processo, os vereadores, a sociedade civil organizada, e nós explicando um item que era fundamental, era a questão dos leitos de hospital, de UTI de enfermaria.
Nós, desde o início, falamos com a prefeitura, vocês têm que contemplar os leitos privados, da rede privada, porque metade da população de Belo Horizonte praticamente tem a medicina suplementar, que é um plano de saúde. E não foi acatado, isso foi acatado por eles, foi mudado esse critério somente no final de agosto. Então, várias outras ações que poderíamos ter feito, a gente poderia estar fazendo isso em conjunto, não só a questão do tratamento, da questão da saúde, mas também de cuidar da cidade e das pessoas. Muito importante que a saúde fosse fundamental naquele momento, cuidada, mas também que os empregos, as empresas se mantivessem abertas para o impacto na economia ser diferente. Eu acho que faltou muito diálogo e, na minha opinião, na minha visão, faltou também tirar a bunda da cadeira. Quando eu falei isso, é trabalhar mesmo, é fazer muita coisa. Nós tínhamos muitas outras ações para fazer no paralelo de cuidar da saúde que a gente não fez. E olha, eu queria reforçar, na entrevista do prefeito Alexandre Calil aqui com você segunda-feira, ele falou que ninguém ligou para ele. Eu não liguei mesmo, não. Eu fui lá, eu estive lá várias vezes, apresentei várias propostas de fazer ações em paralelo. Nós colocamos 1000 faixas orientativas na cidade, estão aí até hoje. Nós colocamos álcool em gel nas estações e terminais do MOVE, onde passam 800 mil pessoas. Fizemos agora, que começou as tratativas quando eu era presidente da CDL, ainda não estava licenciado, a questão dos túneis de higienização nas estações do MOVE e estações e terminais. Fizemos várias outras propostas de trabalho, de tirar as pessoas, um pouco das pessoas, do transporte coletivo. Não houve retorno. Na minha frente, o prefeito pediu ao secretariado dele que caminhassem com essas demandas que eu coloquei, fazendo as tratativas. Não houve retorno de ninguém. Então, eu fui sim, oferecemos lá o trabalho e estávamos muito preocupados com as vidas das pessoas, mas também estávamos preocupados com as empresas e manter os empregos e o sustento das famílias. Marcelo, alguns criticam a relação do atual prefeito Alexandre Calil com os empresários. Dizem, inclusive, que há uma diferença no trato quando se fala em empresários e pessoas que representam sindicatos, por exemplo, algumas entidades. Para o senhor, há essa diferença? O prefeito Alexandre Calil, na hora, inclusive, de fechar ou reabrir comércio, escolher aqueles setores que voltariam, ele foi por essa diferença no trato, como alguns dizem por aí? Nós todos vivemos muito dentro da nossa ideologia, né? A gente caminha muito dentro da ideologia. O prefeito tem ideologia de esquerda, isso é nítido. Ele tem muito mais simpatias pelas pessoas de esquerda, tanto é que estão no comando da prefeitura junto com ele várias pessoas da esquerda, e ele tem a tendência de ouvir mais os sindicatos de trabalhadores, essas pessoas que se colocam mais à esquerda. A gente quer um ambiente da cidade muito melhor. E eu acho que a sociedade civil organizada toda tem de ser ouvida. Não que você não deva ouvir a esquerda, né? Não que você não deva ouvir os trabalhadores, mas tem que ouvir todo mundo e tem que buscar esse equilíbrio. É verdade, sim, ele não ouve, ele não conversa, ele não gosta de ter pessoas que contrapõem seus pensamentos. Quando você tem alguma divergência de entendimento, você vira inimigo. É muito ruim isso, né? Uma cidade igual Belo Horizonte não merece esse autoritarismo no comando de Belo Horizonte. Gostaria de falar agora, candidato, sobre propostas de governo que estão no seu plano enviado ao TRE quando o senhor registrou a sua candidatura. E 2 aspectos me chamaram a atenção. O seu plano de governo fala muito sobre a retomada econômica da cidade, muito voltado para isso. Entre outras propostas de incentivo ao empresariado, o senhor fala, inclusive, em reduzir impostos, em modificar impostos como o ISS. E eu pergunto, é possível fazer isso num cenário de crise pelo qual passa o setor público? De quanto seria essa redução e para quais setores? Olha, Rodrigo, a gente tem a certeza de que nós temos que fazer tudo dentro do princípio da legalidade. Para você reduzir impostos, você tem que gerar novas receitas. O que nós estamos propondo, neste primeiro momento, é um plano de incentivo para que as empresas que sofreram muito na pandemia possam ter uma ajuda e também atrair novas empresas. E isso, um dos itens é essa verificação, né, essa observação de que a gente pode fazer com os impostos municipais.
tanto o ISS, IPTU, as taxas, né? Hoje você tem bares e restaurantes que pagam taxa de toldo, taxa de mesa, taxa de cadeira, tem taxa para tudo quanto é lado. Então a gente tem que entender o que pode ser feito. O que a gente quer é melhorar bastante a execução do orçamento, é reduzir custos e aí sim buscar essa possibilidade da redução desses impostos, principalmente para essas empresas que sofreram na pandemia e para novas empresas que vão chegar. A gente sabe muito bem, a gente escuta falar isso há muitos anos, que Belo Horizonte perde muitas empresas para os municípios vizinhos por causa do diferencial de cobrança de alíquota de ISS. Então, elas têm ISS mais barato, mais baixos. Então, a gente precisa rever isso, especificamente alguns setores da tecnologia e inovação. Eu disse, no plano de governo está lá o aeroespacial, a indústria automobilística, do setor automobilístico, a indústria de moda, né? Nós já fomos referência na moda em Belo Horizonte, então tem muita coisa que a gente pode trabalhar, que a gente pode atrair essas empresas, mas melhorar esse ambiente também para que as empresas fiquem em Belo Horizonte e aí sim gerem mais empregos e arrecadem mais, tenhamos maior arrecadação. A gente tem uma visão que se a gente reduzir os impostos, a gente pode aumentar a arrecadação. No setor da mobilidade, o plano do senhor promete elaborar e iniciar a execução de rotas do VLT, também do monotrilho em BH. Mas como fazer isso se nem o metrô consegue chegar a Belo Horizonte? Olha, a gente tem que pensar em a cidade como um todo, né? A gente, lógico que esse primeiro momento, vocês acabaram de noticiar aí na rádio, esse aumento da pobreza extrema no mundo todo por causa da pandemia. Então, o primeiro momento vai ser de recuperação da economia, vai ser da gente voltar a ter empregos, a gerar empregos, a cuidar da economia. E aí sim a gente vai poder pensar nas questões de melhoria da mobilidade, da educação, da saúde, em todos os seus aspectos. A gente tem essa possibilidade, podemos fazer parcerias público-privadas, podemos fazer parcerias com o governo federal e até com organismos internacionais. Mas isso é para melhorar essa mobilidade e dar um atendimento diferenciado, de qualidade para o cidadão. Esse está no plano de governo, nós vamos batalhar por isso também. Mas eu quero lembrar que nosso objetivo principal é salvar a economia nesse primeiro momento. E o senhor já tem uma ideia de onde que esse monotrilho ou VLT poderia ser implantado, por exemplo, candidato? Olha, Rodrigo, a gente sabe que existem vários projetos já elaborados em Belo Horizonte da mobilidade. A gente tem corredores da Pedro II, corredores centrais de ônibus da Pedro II, centrais de ônibus da Avenida Amazonas. A gente tem já esses projetos já desenhados e já o que nós precisamos fazer é atualizá-los. A gente tem a ideia, né, de você fazer uma utilização do aeroporto da Pampulha até como terminal de check-in, a pessoa despacha ali suas bagagens na Pampulha e pega esse transporte para o aeroporto de Confins e já vai mais tranquilo, e ele também servindo para que possa fazer esse transporte de pessoas que utilizam ali, que são da região, que podem utilizar também. Mas a gente tem que buscar essas parcerias com o governo federal, com o governo estadual e com essa iniciativa, com a iniciativa privada também. Sobre a saúde, candidato, como zerar a fila de consultas, cirurgias eletivas? E pergunto também se o senhor conhece a realidade de como está a fila desses procedimentos atualmente. A gente tem os exames especializados e as cirurgias eletivas com filas aí em atraso. A pandemia chegou e atrasou mais ainda, né? Cerca de um ano esse atraso. A gente tem que nós temos que buscar essa parceria muito forte com o setor privado. A gente tem a rede privada que tem disponibilidade para fazer esses exames e também melhorar a rede pública. Mas neste momento a gente tem que utilizar o que tem de disponível. Nós já vimos isso acontecer em outras cidades, essas filas diminuíram bastante e a gente precisa realizar isso também em Belo Horizonte para que as pessoas, o cidadão, seja melhor atendido. Candidato, no seu plano de governo, o senhor se compromete a colocar para crianças e adolescentes estudarem em Belo Horizonte lógica de programação e robótica. É uma proposta que está colocada no seu plano. No entanto, a realidade em Belo Horizonte ela parece ser mais dura, porque nem o básico a cidade está conseguindo fazer, já que os índices do IDEB mostram que BH está em último lugar entre as capitais, desconsiderando-se o Distrito Federal,
do Brasil no quesito ensino fundamental. Como fazer isso se nem o básico a cidade está conseguindo fazer direito ainda, candidato? Pois é, Rodrigo, a gente tem essa visão, né, de além de cuidar do que está do presente, a gente tem que projetar o futuro, fazer ações para que o futuro chegue e chegue da melhor maneira possível. Essa é a ideia. A gente realmente é um índice, né, um índice que foi do IDEB, é triste para Belo Horizonte, é uma realidade triste. O prefeito atual, Alexandre Calil, falou que ia cuidar, não ia fazer nada, e nem cuidar, ele conseguiu cuidar, né, da cidade como um todo e principalmente da educação. A gente precisa voltar a ter em Belo Horizonte um índice de educação básica bem acima do que é esperado. Vamos fazer isso, vamos trabalhar muito para isso, para melhorar esse ambiente, melhorando a infraestrutura, melhorando a relação, a qualificação dos professores, qualificação constante dos professores e dos profissionais da educação, e melhorando essa relação entre a escola e a família, porque você aproximando, a gente tem certeza de que melhora também a participação dos alunos na escola. E aí você consegue ter, em contraturnos ou até nas matérias normais, você consegue ter essa questão da robótica, porque a tecnologia e inovação, elas são uma realidade na vida da gente. E tem que começar as crianças, desde cedo, a ter esse contato com essas matérias também, porque quando chegar numa idade adulta, no ensino médio, por exemplo, pode ter um ensino médio profissionalizante de programação, de profissões que esses setores de tecnologia e inovação hoje demandam e que há falta de profissionais no mercado. O senhor propõe uma dispensa de necessidade de alvarás para aquelas atividades econômicas consideradas de baixo risco. Isso não faria a prefeitura perder o controle e conhecer mais a fundo a atividade econômica da cidade? Não, essa prática já existe no Brasil, em várias cidades, no mundo todo é assim, atividade de baixo risco. Hoje, para você ter uma ideia, se a pessoa que está em home office quer ter uma empresa em casa, tem que ter todo um procedimento burocrático para ter essa empresa para trabalhar. Então a gente quer isso, a gente quer diminuir essa burocracia, simplificar processos e facilitar a vida de quem quer produzir. Se a pessoa está em casa ou está em alguma loja, alguma sala que ele conseguiu, ele tem essa facilidade. Isso pode ser feito melhorando bastante o uso da tecnologia para isso, e a prefeitura tem mecanismos hoje, a tecnologia te dá mecanismos de você acompanhar essa empresa, mas podendo simplificar esses processos de abertura. E eu lembro a vocês que eu já fiz isso, eu fui diretor da Junta Comercial e coordenei a implantação do projeto Minas Fácil, que é de agilização e simplificação de abertura de empresas em toda Minas Gerais e principalmente em Belo Horizonte, e esse modelo que nós implantamos virou referência nacional, que hoje é replicado em vários estados. Hora do bate-pronto. No Café com Política, hora do bate-pronto. Perguntas objetivas, respostas objetivas, um ping-pong. Combinado, candidato? Combinado. Para começar, a economia de Belo Horizonte pós-pandemia. Tem que ser totalmente reinventada e a prefeitura tem que dar as mãos para as empresas. Alexandre Calil, em apenas uma palavra. Autoritário. Empresários ou sindicatos de trabalhadores? Os dois, usando sempre o bom termo. A prioridade para BH hoje? O plano de incentivo para as empresas e o plano de ação emergencial para os alunos da rede pública de ensino. A relação com o governador Romeu Zema, como deve ser no caso do prefeito? A minha relação hoje é excelente e será muito melhor para proveito da cidade de Belo Horizonte. Educação. É a base de tudo, é a base da vida, é a base do crescimento e do caráter das pessoas. Candidato do Patriota à Prefeitura de Belo Horizonte, Marcelo Souza e Silva, mais um dos nossos entrevistados postulantes ao comando da nossa capital. Muito obrigado pela entrevista, prazer falar com o senhor, candidato. Obrigado, Rodrigo, obrigado, Thalita, e bom dia a todos vocês e aos ouvintes. Ótimo dia para o senhor também, obrigada pela entrevista.